Olá a todos, estamos com o Leonel Hadi para uma live. Leonel é policial civil da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, formado em Direito e História, mestre em Direito, Direitos Humanos, especialista em Direito Penal e Processual, especialista em Direito Público com ênfase em Direito Constitucional, especialista em História Contemporânea, graduando em Ciências Econômicas, operador tático da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Escorpião 25. Atualmente lotado na Divisão de Homicídios de Porto Alegre, seção de investigação. A pandemia causada pelo coronavírus, Covid-19, no mundo todo, tem gerado consequências políticas. Governos de todos os países têm agido não só na questão sanitária para frear a proliferação da doença, como também com medidas socioeconômicas que reduzem os impactos da crise e da paralisia sobre a população. Para além das questões de emprego, abastecimento e renda, outra área social bastante impactada em todo o mundo é o da segurança pública. Então, Leonel, com esse contexto de pandemia de coronavírus, como está a nossa segurança pública aqui no Rio Grande do Sul, no sentido de planejamento contra a criminalidade? Poderia nos fazer um panorama atual? Primeiramente, queria agradecer o convite, né, para a gente fazer essa conversa, esse debate, conversar com as pessoas que estão aí assistindo, prestigiando. Depois, provavelmente, esse vídeo vai ficar online, né, vai poder ser visto por mais pessoas. Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. E em relação à segurança pública, nós temos algumas políticas sendo implementadas nos governos. Eu vou falar do caso do Rio Grande do Sul, né, porque eu não sei qual é a realidade nacional, mas no Rio Grande do Sul, a gente teve no primeiro momento ali uma adaptação do método de trabalho, de distanciamento entre os servidores da segurança pública, porque tiveram, assim, no arranque, diversos policiais contaminados ou com suspeitas de contaminação pelo Covid-19, e então isso causou um certo temor, né, nas instituições da segurança pública, porque poderia entrar em colapso de fato, né, se todos ficassem doentes e tivesse essa situação. Então, a administração tomou algumas atitudes, tomou algumas decisões, também focadas nos presídios, né, nas cadeias, vamos chamar assim, evitando visitas. Então, teve uma série de ações a esse respeito. Agora, no segundo momento, se volta a uma certa normalidade, mas com cuidados de equipamento e uso de equipamentos, e ainda mantendo essa ideia do distanciamento e evitando aglomerações dos servidores de segurança pública, mas o trabalho segue normal, seguem sendo feitas. Claro, o judiciário também está trabalhando de uma forma diferenciada, sem audiências e tal, mas seguem sendo feitas as atividades, os cumprimentos de mandados, as prisões preventivas, os flagrantes, registros de ocorrência dos crimes graves seguem sendo feitas nas delegacias. Alguns crimes podem ser feitos pela delegacia online, né, que as pessoas podem fazer de casa mesmo pelo computador. Importante que as pessoas saibam. Então, se alguém foi vítima de algum crime, alguma situação, pode entrar na delegacia online e tentar ver se o seu caso pode ser registrado, né, virtualmente, não precisa ir até a delegacia, porque até alguns delitos não estão sendo registrados. Mas então é isso, o combate à criminalidade segue sendo realizado da mesma maneira e, claro, com adaptações, né, mas a sociedade pode ficar tranquila nesse aspecto que, né, seguimos trabalhando. Leonel, eu queria que tu explicasse para o público que está nos assistindo uma diferença em relação à Brigada Militar e à Polícia Civil, em termos das competências, o que cada um tem como competência para fazer, e também o que aqui no Estado está sendo feito para garantir a eficácia das regras de isolamento, o que a Brigada Militar faz, o que a Polícia Civil pode fazer. É, uh, a gente tem que fazer uma distinção entre o que é a polícia, vamos dizer assim, ostensiva, né, a polícia repressiva e a polícia que trabalha na parte judiciária, que se chama, né, a polícia investigativa, que aí a gente tem a divisão entre a polícia militar, a Brigada Militar no Rio Grande do Sul, e a polícia civil. Então, a Brigada Militar seria a polícia ostensiva,
essa polícia que chama administrativa, muitas vezes, que é a polícia que está fazendo o primeiro combate, né? Que está transitando pela cidade, que está atendendo as situações de momento, né? As situações de flagrante via de regra, que anda de forma ostensiva, com fardamento. Essa é a polícia militar, brigada militar. Em via de regra, ela não tem competência investigativa. Isso é uma discussão jurídica, mas em tese ela teria uma função ostensiva, uma função de colocar a sociedade com aquela visibilidade da segurança pública. E a gente tem também no Estado, as duas polícias são polícias estaduais, a gente tem a Polícia Civil, que é uma polícia, se chama Polícia Judiciária, é uma polícia investigativa, que vai então investigar os delitos depois que eles ocorrem, ou, por exemplo, investigar organizações criminosas, delitos contra o patrimônio público, né? Todas essas situações então, que envolvem, que demandam investigação, que demandam cumprimentos de mandados e essa relação com o judiciário são competências da Polícia Civil em nível estadual, e que é muito similar à Polícia Federal em nível, né, de crimes vinculados à União e que tenham impactos federais. Então seria mais ou menos essa a diferença da Brigada Militar, da Polícia Civil. Claro, Polícia Civil também muitas vezes vai estar em situação de flagrante, né? Vai estar circulando pela cidade também com viaturas ostensivas, e a Polícia Militar e a Brigada Militar muitas vezes faz um certo trabalho investigativo com alguns agentes não identificados para observar onde ocorrem determinados delitos para eles poderem agir de forma ostensiva naquela localidade, né? Eu sou da tese que nós deveríamos não ter uma polícia militar, deveria ser uma polícia desmilitarizada e uma polícia de ciclo completo, uma polícia só de ciclo completo que fizesse desde essa parte de patrulha do embate à criminalidade que está acontecendo naquele momento até a parte investigativa, cumprimento de mandados e tal, até a remessa para o Poder Judiciário das situações investigadas. Essa é a pauta que eu defendi. Uma carreira única também, que seria, né, tu entra desde a ponta e vai chegar ao fim da tua carreira, tu chega aos cargos de chefia, mas através de uma progressão dentro do próprio concurso, da própria carreira, como acontece nos Estados Unidos, né? O melhor exemplo de polícia única, de ciclo completo, seria mais conhecido, né, seria o dos Estados Unidos. Só que, claro, ali o sistema é municipal, não é estadual, enfim, tem algumas modificações, mas aquilo que a gente conhece muitas vezes por filmes e documentários. Leonel, ao agravamento do Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul, a Justiça determinou a retirada imediata de presos das delegacias. A decisão estabelecia que detentos deveriam ser transferidos para penitenciárias estaduais. Isso funcionou? Como está a situação das delegacias nesse momento? Funcionou em termos. Houve uma diminuição num primeiro momento e depois, no segundo momento, voltou a existir essa situação de presos em delegacias, né? Ainda é um problema, claro, não tanto quanto se encontrava, mas ainda, infelizmente, ainda temos presos em algumas delegacias. Não são em todos plantões, né? Vamos dizer assim, não são em todas as DPPAs que a gente chama, que é onde acontecem os flagrantes, mas ainda tem algumas localidades que têm esse problema de presos em delegacias, embora tenha tido uma pequena melhora, né, em decorrência dessa questão do Covid-19, sendo que jamais deveriam estar em delegacias em nenhuma hipótese, né? Então é um problema que vem desde o governo Sartori, que se iniciou com o governo Sartori. Até então o Rio Grande do Sul não tinha essa questão de presos em delegacias até o governo Sartori, né? Então isso tem uma questão de falta de investimento no sistema prisional, junto com um trabalho também que vem sendo feito pelas polícias, né? Então é muito complicado, né, que a gente aceite que os presos fiquem em delegacias, né? Para o policial é péssimo, para a sociedade é péssimo e coloca em risco a todos, né? A inserção de novas pessoas em prisões nesse momento de pandemia, ela aumenta as chances que o vírus chegue ao interior dos cárceres. Nesse sentido, há um planejamento caso o vírus se propague nas penitenciárias gaúchas? Como ficará a assistência com os presos?
Deixa eu ver se voltou agora. Agora voltou. Da questão das cadeias, né? A questão da propagação dos vírus nas cadeias. Isso. Tá. Não, o que existiu em relação aos presídios, né? Às cadeias. No primeiro, a primeira atitude que houve foi alguma. Eu não sei se é uma decisão do CNJ, mas isso veio do judiciário, que era liberar os presos do semiaberto. Eu até critico isso aí da forma como foi feito, muito sem critérios, para tentar diminuir, né, o contingente de internos, embora os semiabertos não sejam internos, mas tem essa função de sair para a rua e voltar para os albergues e tal. Para o regime semiaberto. Bom, no primeiro momento liberaram esses presos. No segundo momento, se proibiram as visitas e as oitivas dentro do presídio. Então, só ficavam no presídio os presos e os servidores que fazem a segurança desses presos. Eu não sei realmente qual é digamos, a organização da Secretaria da Segurança, caso exista digamos assim, uma contaminação generalizada dos internos. Sei que tem alguma ideia de fazer testes, testagem, né, dos presos e dos presos que se deslocarem para o sistema prisional antes de entrarem, né, fazer a testagem antes da sua entrada no sistema prisional, mas eu realmente não sei como é que está como avançou isso, porque como tem uma dificuldade da testagem, de conseguir testes, inclusive para os servidores da segurança pública, né, o governo federal também não está liberando, então realmente eu não sei como é que ficou essa situação, mas em relação ao que está sendo feito, são dois pontos principais que eu entendo, que uma foi a primeira questão do CNJ, eu acredito ter sido do CNJ ou alguma questão nacional do judiciário, que era liberar os presos ali do semiaberto, dependendo do crime que tivessem cometidos. Eu discuto porque eu acho que foi muito frouxo assim, o conceito do que seriam os crimes que poderiam ser favorecidos com isso aí. E um segundo momento foi essa questão da não presença de visitas, do não contato, digamos, dos presos internos, né, com o mundo exterior. Agora, claro, sempre vai estar entrando presos. Esse é o problema, né? Tu vai estar trazendo presos de fora para dentro do sistema. Então, se não for feita a testagem, é complicado. Se a gente for visualizar a longo prazo, a gente pode ter um grande problema mesmo. O que vai ser feito caso exista, aí eu não faço ideia. Segundo a Organização das Nações Unidas, mulheres, o avanço do coronavírus e as restrições à circulação estão levando a uma escalada da violência. Os riscos crescem devido ao aumento das tensões em casa, onde o agressor e a vítima ficam confinados. Como frear essa tendência? Como evitar a violência dentro de casa? Eu acho que a gente não pode, eu penso que a gente não pode colocar a responsabilidade sobre o coronavírus ou qualquer situação de confinamento em relação à violência doméstica, né? Em relação à violência dos homens contra as mulheres. Isso é muito mais uma questão cultural, uma questão do machismo estrutural, do patriarcado que o Brasil vive, né? E que isso fica muito, muito evidente, fica muito claro nesse contexto em que as pessoas realmente ficam mais confinadas, num contexto de desemprego, num contexto de tensão. Isso aflora, né? As pessoas ficam, se elas não buscam alternativas para se acalmarem, para buscar algo espiritual, ou que seja, elas acabam extravasando dessa maneira. Muita bebida, né? As pessoas não andam bebendo demais, mas a gente não pode colocar sobre a responsabilidade da bebida, sobre a responsabilidade do coronavírus, né, em cima dessas situações, a violência que já é endêmica no Brasil, que vem aumentando há alguns anos, né, a curva da violência doméstica, das ocorrências de Maria da Penha, dos feminicídios. Rio Grande do Sul, principalmente, tem muitos casos de feminicídios. Isso já vinha sendo apresentado e piorou, de fato, com esse confinamento. Nós temos que fazer campanhas e vizinhos ajudarem quando existe essa situação. Se estão escutando
né, ou gritos e algo que remeta a uma violência, que realmente ajam nessa situação, chamem a polícia, denunciem, façam barulho, não deixem a situação chegar ao ponto de uma lesão grave ou, né, de um feminicídio. E as mulheres também têm que ficar atentas a esses sinais e com sua rede de apoio muito bem formada nos grupos de WhatsApp, de internet, enfim. E denunciem se essas situações acontecerem, por menores que sejam, elas não podem avançar a um nível impraticável e que coloque em risco essas pessoas, né, essas mulheres. Então, mas eu acho muito complexo a gente começar a colocar a responsabilidade. Acontece isso por causa da bebida, acontece isso por causa do confinamento. Não, acontece porque a sociedade é machista, porque os homens têm uma mentalidade violenta, e isso já fica comprovado antes do coronavírus pela quantidade de feminicídios, quantidade de lesões contra as mulheres, e que, claro, agora num confinamento, que deveria ser exatamente o contrário, né? Numa situação de crise global, numa situação de extrema, as pessoas deveriam se unir mais, deveriam ficar mais próximas, mas a gente sabe que tem situações de estresse que afloram questões aí que não deveriam aflorar. Quais as medidas eficazes estão sendo tomadas por parte da Polícia Civil para a proteção da saúde dos policiais que estão no front? O que eu falei, né, no início. A gente já recebeu materiais de EPIs, né, materiais de proteção individual, como máscaras, luvas, viseiras. Tem algumas, digamos, portarias da chefia de polícia buscando evitar aglomerações, determinando algumas regras de circulação nos ambientes de trabalho, e ainda tem a questão da vacinação, não do Covid, claro, que não existe, mas das outras gripes. Já foi feita essa campanha de vacinação, e álcool gel, mas, claro, a gente sabe que poderia ser melhor, né? Os equipamentos poderiam vir em maior quantidade, a gente poderia ter políticas mais claras em relação a algumas atividades da polícia, mas existe sim uma organização para evitar que exista o contágio e que se propague, caso, né, alguém que for sofrer essa questão do Covid, sofrer o contágio, que ele também reduza o impacto em relação aos outros servidores. Não tem como a gente fugir de uma análise do contexto político, né? Portanto, eu gostaria de debater contigo uma avaliação dos nossos níveis de governo municipal, estadual e federal frente à pandemia. E acredito que possamos estabelecer uma interlocução interessante, conectando as perspectivas de saúde e segurança no atual cenário. Então, a nível federal, a gente teve a questão do Ministério da Saúde, estava com uma área técnica e um tensionamento por parte do presidente, que tinha uma perspectiva contrária ao ministro, foi tensionado a tal ponto que o ministro acabou sendo exonerado. E na mesma linha, o próprio Ministério da Justiça também teve a saída recentemente, né? Como tu avalia as consequências que a gente pode ter no nível estadual e municipal frente ao que está acontecendo no nível federal? Eu acredito, assim, minha opinião, o nível federal é péssimo, é completamente despreparado, acabou optando por uma linha de tensionamento político puro e simples, buscando agitar e trabalhar com o público fanático, aquele público cativo. Então, comprar essa ideia de que os governadores e prefeitos eram vilões por estarem determinando a quarentena e o distanciamento social e fechamento de comércio, tentando jogar para a responsabilidade dos governadores e prefeitos o desemprego e inclusive as mortes, sendo que
né, os governadores e prefeitos, na sua infinita maioria, não digo todos, mas praticamente todos, seguiram exatamente as decisões da Organização Mundial da Saúde dos principais países que combateram a Covid com um certo sucesso. Então, o governo federal, através do Bolsonaro, tensionou com os governadores e prefeitos, forçou um afrouxamento das decisões de afastamento social, e isso pode ter causado, pode não, isso com certeza causou uma série, milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas. É só a gente observar o número de mortes, claro, tem que ver proporcionalmente a população, mas se a gente for observar a quantidade de mortes na Argentina, Equador, mesmo no Equador, né, que é um país que explodiu também em algumas cidades, mas pega a Argentina, Peru, Bolívia, qualquer outro país da América do Sul, a gente vê que o Brasil está completamente descolado do quadro, e isso tem uma relação direta com a incompetência e com a opção política clara do governo federal de dizer que era uma gripezinha, de dizer que era um resfriadinho, responsabilidade direta do Bolsonaro sobre essas mortes que poderiam ter sido evitadas se ele tivesse dado a seriedade que deveria ter dado. O Ministério da Saúde estava tentando fazer o trabalho básico, não digo que fosse trabalho excelente, mas era o trabalho que deveria ter sido feito, técnico, né? E que não fez por causa do presidente da República, que conseguiu tensionar a tal ponto de mudar o Ministério da Saúde e colocar agora um fantoche lá e coordenar isso, e já mudar de discurso, porque muda de discurso dia após dia para tentar confundir a opinião pública e não se colar à situação grave que a gente está vendo, a ponto do presidente chegar e dizer, e daí, o que tu quer que eu faça em relação às mortes? Né? Justamente ele que dizia que era uma gripezinha, um resfriadinho, fez um pronunciamento em rede nacional falando isso, e isso teve impacto, com certeza, sobre diversas mortes. Em relação ao governo do estado e a prefeitura aqui do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre em específico, acredito que tenham tomado a atitude correta no primeiro momento, que foi decretar a quarentena, que foi decretar o fechamento de diversas atividades, encerramento de diversas atividades, suspensão, na verdade, né, de diversas atividades, de suspender as aulas da rede pública. Agora a gente vê que tem uma pressão de alguns grandes empresários pelo afrouxamento. É notório que tem, sim, um impacto econômico que deve ser observado, mas principalmente o governo federal, que tem a maior parcela de recursos e tem uma certa margem para isso, tem que auxiliar os estados e as prefeituras, e tem que fazer um projeto, nem que seja aí imposto sobre grandes fortunas, mas um projeto de aumentar a sua arrecadação em quem pode arrecadar mais, quem pode, né, ter um desconto maior, para que sejam financiados os estados, municípios e os pequenos e médios empresários que sofreram o maior impacto em relação a isso, e a gente tem que fazer projetos para manutenção de emprego, e isso, infelizmente, também tem uma relação principalmente com o governo federal. Então, eu acho assim, governo federal péssimo, governo do estado e prefeitura razoáveis, prefeitura melhor, prefeitura de Porto Alegre melhor que o governo do estado. Então, essa é a análise que eu faço, assim. E eu não sei agora, porque tem essa questão que ninguém sabe quando vai ser o pico, né? Nem o ministro da Saúde de saber quando seria o pico, mas a gente imagina que entrando agora o inverno no Rio Grande do Sul, a baixa temperatura junta com as doenças respiratórias lá, que tem normalmente todos os anos, e acredito que a gente ainda não tenha passado nem perto do pior, né? A gente torce para que tenha funcionado esse isolamento, que eu acho que foi razoável ali nas primeiras 3 semanas. Agora a gente já vê que praticamente não existe mais a quarentena, mesmo que não tenha sido decretado seu fim. Mas eu espero que esse processo inicial tenha surtido efeito para que a gente não venha vir a explodir aí daqui a 2, 3 semanas, né, esse quadro. Eu queria fazer um paralelo que a gente discutiu sobre o poder executivo, mas poderia conversar um pouco também sobre o poder legislativo, né? Quando a gente olha para a esfera federal, como tu comentou, que tem esse impacto econômico, as pessoas, e a gente tem um grande contingente de brasileiros que vivem em condições de subemprego, e quando tu começa a tomar essas medidas de isolamento, elas perdem a fonte de renda.
E aí o governo federal, num primeiro momento, queria fornecer R$ 200 por mês para que as pessoas pudessem se manter. E foi graças a um tensionamento do Congresso, o Legislativo, que houve um aumento para R$ 600. Né? E quando tu comenta a respeito do poder público municipal de Porto Alegre, que está bem, eu concordo, melhor que o governo do estado nas medidas, mas quando a gente olha para o legislativo municipal, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre essa semana queria aprovar que as atividades retornassem ao normal, sendo que a gente tem uma das maiores concentrações populacionais aqui na capital, né? E aí até a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza instantaneamente qual é a capacidade de leitos de UTI em Porto Alegre. Então, agora, nesse momento, estou com a tela aberta aqui, nós temos 580 e tem 442 internados. Porque o que acontece? A letalidade, até o presente momento, aqui no estado, ou na capital, ela está baixa, né? Está em 15 óbitos. Eu olhei às 2 da tarde, a última atualização. E para 1,5 milhão de pessoas, 15 óbitos. Passo Fundo, que tem pouco mais de 200 mil pessoas, está com 15 óbitos também. Então tem muito mais letalidade. É o que muda, né, a questão da letalidade. Se tu tem ou não leitos disponível para estar atendendo pacientes com quadros mais graves. Então, quando as pacientes chegam com a questão de oxigênio menor que 95 ou de dispneia, eles podem evoluir para óbito. E se tu não tiver ventilação mecânica ou leito de UTI, pessoas capacitadas para estar trabalhando nisso, tu pode aumentar a letalidade. Essa é a maior preocupação, e a gente já tem alguns hospitais que preocupam, né? Como, por exemplo, o próprio Moinhos de Vento, que é o que tem a maior lotação, 92,86%. Isso que é um hospital particular, né? E aí, o que preocupa, não sei se tu observou, Leonel, no boletim epidemiológico que foi disponibilizado pela Secretaria Estadual da Saúde, tem uma figura que compara por semana epidemiológica o nível de escolaridade de casos confirmados. Então, numa primeira semana, eram todos, a maioria de nível superior. E no Brasil, a escolaridade tem uma correlação direta com a renda. Então, por que tu tinha mais pessoas com nível superior na primeira semana? É porque as pessoas que tinham condições de viajar estavam vindo de países onde o vírus já estava circulando. E ao chegar aqui, com a doença, começam a circular e aí começa a transmitir a doença aqui, até que atingiu o estágio de transmissão comunitária, que é onde, né, decreta o estado de calamidade. E nesse sentido, quando vai avançando as semanas epidemiológicas, o nível de educação vai diminuindo, comprovando que está atingindo a vulnerabilidade social. E ontem eu fiz um bate-papo também com um médico da assistência aqui de Porto Alegre, e quando chegou para ele um paciente com quadro clínico que seria, né, de suspeito, ele orientou para que voltasse para casa e se isolasse. E ele, mas eu moro com um monte de gente, não tem como isolar. Então se isola no teu quarto e abre a janela. Mas eu não tenho janela no quarto. Então abre a janela da sala. Eu também não tenho janela na sala. Então a gente começa a se deparar com situações de vulnerabilidade e eu fico com receio de quais as proporções que a doença pode alcançar aqui, né, considerando o nível alto de desigualdade que a gente tem. Não sei o que tu teria para comentar sobre isso. Não, eu concordo. Eu acredito que a gente possa... É aí que tá, sem a testagem, né, sem testar na realidade, vai ficar muito difícil, e isso é proposital no meu ponto de vista, principalmente do governo federal, tu não testar as pessoas justamente para que não fique escancarado, já tem um número considerável de mortes, mas que tu não consiga demonstrar cabalmente o número de mortes reais e de contágio real, para que o governo ainda fique no discurso de que, mas nem foi tão grave assim, que que faça as pessoas esquecerem que só não foi tão grave porque os governos dos estados e as prefeituras tomaram atitudes que deveriam ter sido tomadas pelo governo federal. Então fica fazendo esse jogo político e a gente não sabe a realidade de fato do contágio e da quantidade de mortos de fato pelo Covid. Mas eu acredito que na periferia isso possa vir a ter um impacto
muito acentuado justamente por essa questão da falta de possibilidades de isolamento, da falta de condições básicas de moradia e principalmente pela falta de acesso à educação básica. Ontem, por exemplo, fui fazer uma operação policial na Restinga e era final da tarde e, bom, a Restinga parecia calçadão de Capão da Canoa durante o verão, entende? Pessoas transitando e pequenos comércios e banquinhas de não sei o que e gente se batendo e trânsito. E Restinga, para quem não sabe, aqui no Rio Grande do Sul é um bairro muito populoso, né, e relativamente aí carente em Porto Alegre. E esses tempos agora atrás também, eu moro também perto, eu sou meio vizinho da Restinga e dá para escutar quando tem escola de samba, assim, a gente escuta de longe, assim, mas escuta o ensaio e tal. E estavam aí fazendo ensaio de escola de samba, entende? Uma semana e pouco atrás, 2 semanas atrás. Então, olha, a gente tem que ter muita sorte para a gente não ter uma tragédia, né? Para as coisas não acontecerem como aconteceu na Itália e tal. Mas eu não sou muito otimista não em relação a esse quadro. Eu também não. Por fim, eu tenho que aproveitar para levantar um ponto central para quem nos assiste agora e também para quem tiver acesso ao vídeo posteriormente. Leonel, com que tipo de situação tu já te deparou por ser um policial civil de esquerda e defensor dos direitos humanos? Eu levanto essa questão pois há uma deturpação em relação ao que de fato são os direitos humanos no Brasil e muitas pessoas compram o discurso fácil e mentiroso de direitos humanos como sinônimo de defesa de bandidos. Se tu puder fazer alguns esclarecimentos, acredito que será bastante elucidativo para o nosso público que está nos assistindo. Os direitos humanos, eles, digamos, foram consagrados ao longo de séculos, mas vamos chamar assim os direitos humanos como a gente conhece hoje, eles foram realmente consolidados após a Segunda Guerra Mundial, após o nazismo e o fascismo. E eles têm um forte cunho liberal e capitalista. Não tem muito, tem pouca relação, tem alguma influência do socialismo da União Soviética, que na época existia ainda, do pós-Segunda Guerra, mas basicamente a Carta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e todas as políticas que foram implementadas a partir dali, tem muito mais influência do liberalismo, do capitalismo e do estado de bem-estar social do que do socialismo, do que do campo da esquerda mais radical, do que o anarquismo, do que o comunismo, enfim, dessas ideias, né? Tanto é que tem direito à propriedade, isso já demonstra claramente, o direito à propriedade já demonstra claramente que a influência é liberal e capitalista e não socialista, nem comunista, não marxista, né? Porque o marxismo não compreende essa ideia do direito à propriedade. Então, só por esse aspecto que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente já vê que tem um forte cunho liberal e capitalista. E só que dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentro dos conceitos de direitos humanos, está lá direito à vida, direito à propriedade, direito à segurança pessoal, direito à dignidade, direito à livre expressão. Eu duvido que as pessoas minimamente ainda com as suas capacidades mentais ativas e ígias, né, pessoas que conseguem ainda pensar, possam ser contrárias a tudo aquilo que a Carta determina e que os direitos humanos defendem, né? Que é, tipo assim, tu ter o direito de não ser torturado, tu ter o direito de ter a tua integridade física preservada, de tu ter a tua propriedade preservada, de tu ter a tua segurança pessoal garantida, que tua intimidade não possa ser exposta, né? Então se fez uma deturpação, principalmente no Brasil, e alguns países que hoje caminham para a extrema-direita, se fez uma deturpação de que os direitos humanos defendem vagabundos, que passam a mão por cima de criminosos. Por quê? Porque durante muito tempo os grupos, né, as organizações de direitos humanos se voltaram contra abusos de forças de segurança que eram corrompidas, que tinham abusos, né, faziam torturas e que vem muito de uma herança da ditadura militar, onde as pessoas não tinham acesso à realidade e eram presas, torturadas e sumiam simplesmente por discordarem das políticas implementadas, políticas autoritárias implementadas. E isso, claro, tem um impacto muito grande dentro do campo da segurança pública, porque não se foi
não se fez como se fez na Argentina, em outros países que tiveram governos autoritários, que foi as comissões da verdade que puniram, né, os torturadores, que puniram aqueles que torturavam, que puniram os corruptos daquela época dos órgãos de segurança pública e os políticos que agiram de forma antidemocrática. E no Brasil não houve isso, eles continuaram ali, né, digamos, os maus policiais, os maus militares, os maus políticos, né, os maus políticos, todos eles continuaram com a sua carreira, continuaram com a sua prática, mesmo dentro de uma mudança, dentro de uma nova Constituição, dentro do fim de uma ditadura. E isso foi, digamos assim, contaminando as instituições, tendo uma certa leniência, e as pessoas passaram a entender que, bom, nem foi tão ruim assim, na ditadura não era ruim, e a gente chega hoje nesse patamar, então, que as pessoas começam a atacar os direitos humanos e dizer que a esquerda, vinculam já a esquerda, que é típico do fascismo e do nazismo, que é vincular, né, o campo da esquerda a coisas degeneradas, a coisas negativas e tal. E isso acaba influenciando também em alguma visão que se tem sobre segurança pública. Eu defendo que a segurança pública tenha que ser uma política de Estado e não de governo, ou seja, ela tem que ser, né, ela tem que ultrapassar os governos que estão ali, ela não pode estar vinculada a decisões políticas partidárias. Claro que vai ter, né, digamos, encaminhamentos e lógicas que vão ser pautadas de acordo com o governo do momento. Por exemplo, se vão fazer territórios da paz, se vão investir em divisões de homicídios, se vamos aumentar o salário dos policiais, se vamos atacar a previdência. Isso acaba sendo perene a questão da política em si, do executivo, das relações e tal. Ok, mas fora isso, a gente não pode ter interferências políticas, partidárias, em investigações, em encaminhamentos de quem pode ou não ter cargos de chefia, de quem pode ou não fazer parte daquela instituição por um simples posicionamento ideológico, por exemplo. Então tem muitas pessoas do campo da extrema-direita que às vezes acabam conhecendo algum posicionamento meu, acabam conhecendo algum vídeo, alguma situação, e começam a dizer, tu não é policial, tu tem que sair da instituição, tu é isso e aquilo. Sinto muito. O meu campo ideológico, a minha visão política não tem nada a ver com a minha atuação na instituição. A minha atuação na instituição é pautada pela legalidade, por aquilo que a lei determina, pelo uso progressivo da força, pela impessoalidade, né, que são preceitos básicos do direito administrativo. Então, para mim, para mim pouco importa se a pessoa que está sendo investigada, se quem eu estou... ela é do campo que eu defendo, ela é do campo contrário. Para mim, indifere, porque nós temos que seguir a legalidade, seguir o que a norma diz e que é o que o Estado deve fazer. O que eu penso politicamente, o que eu defendo politicamente, ideologicamente, isso fica fora da instituição, fora da minha instituição. Agora, claro, eu sou policial 24 horas. Cada um tem a sua profissão. Se tu é enfermeiro, tu é enfermeiro. Se tu é médico, tu é médico. Entende? Então, claro, bom, eu sou policial e penso assim, ok, minha profissão, e eu penso dessa forma. Mas na hora de agir, na hora de trabalhar, a gente não pode querer ideologizar o nosso trabalho e achar que o Estado tenha que agir de acordo com a lógica partidária do momento do governo que está majoritário e que está administrando. Porque a gente vai ter um problema, cada governo que vem aqui vai começar a perseguir os outros, vai começar a querer, né, utilizar todo o aparato, todas as informações sigilosas, todo o dinheiro que tem ali investido em equipamentos, investido em servidores, para ficar perseguindo seus adversários políticos. Né? Não faz sentido, eu acho que ninguém quer isso para si, e nem consegue visualizar isso como sendo razoável. Então é isso, a gente tem que ter uma separação. A polícia, todos os órgãos, na verdade, estatais, tem que ser órgãos de Estado, que ajam em prol da sociedade, em prol do cidadão, né, em prol de uma melhora de padrão de vida, de uma sensação de segurança, de trabalhar nesse aspecto. Aí, como o governo vai gerir isso, bom, aí são outras questões. Mas a gente não pode a cada governo modificar, destruir tudo, e aí a sociedade fica à mercê da boa vontade de alguns políticos aí de querer dizer que eles são os responsáveis
melhora da segurança ou piora da segurança, enfim. Eu gostei muito de ouvir essa tua fala dos princípios administrativos, da legalidade, da impessoalidade, porque eu, como sendo teu colega, servidor público, só que da área da saúde, na verdade, meu cargo é de especialista em saúde, engenheiro químico, e eu também tenho portaria de fiscal, né? A gente tem o poder de polícia, polícia sanitária, e para se tu tiver um risco de sanitário, poder até interditar algum estabelecimento, algum empreendimento, ou enfim. E, de fato, por ter posicionamento político ou por ter uma visão, às vezes é difícil, né, dentro da instituição, ou quem te vê de fora, eu por muito tempo, de certa forma, tinha um pouco de vergonha de conversar sobre política, eu me sentia meio que cerceado, porque parece que tu não pode ter esse direito como cidadão, sendo um servidor público e estando nessas esferas, né? Mas outro comentário que tu fez a respeito da importância de ter como política de Estado e não ter interferência político-partidária. Aí eu queria relembrar, eu não sei o conhecimento que tu tem a respeito, imagino que tu deva conhecer, a questão da Polícia Federal, né? E se tu puder dizer para a gente, o primeiro ponto, diferenciar o que é competência da Polícia Federal e tem alguma interface com a Polícia Civil? E aí, nessa questão de interferência, a saída do Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, é em função da nomeação de um diretor-geral da Polícia Federal. E cada estado tem um superintendente, né? E como que tu avalia esse contexto político e também se tu puder explicar um pouco para a gente da competência da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela tem basicamente a competência dela se resume a 4 incisos do artigo 143, se não me engano, da Constituição Federal, que ali define quais são as competências da Polícia Federal. Basicamente, ela trabalha com o tráfico internacional de drogas, crimes com impacto federal, organizações criminosas e, bom, como tem crimes de impacto federal, acaba abraçando boa parte dos crimes de corrupção da política, né? Em tese, a estrutura da Polícia Federal é a mesma estrutura da Polícia Civil, só que a Polícia Civil tem digamos, uma competência em nível estadual, cada estado tem a sua, e a federal é crimes de impacto interestadual, vamos chamar assim. Quando começa a abraçar 3, 4 estados, a Polícia Federal pode avocar e fazer a sua investigação. Via de regra, assim, menos complexo seria isso. Mas ambas são polícias investigativas, né? Polícias judiciárias que tem essa questão de fazer a persecução toda ali do inquérito para se chegar à autoria e materialidade de determinados delitos, depois o Ministério Público fazer ou não a denúncia e prosseguir o processo, se iniciar o processo. A questão, assim, legalmente é a competência do presidente da República escolher o diretor-geral da Polícia Federal e a competência dos governadores escolherem os chefes de polícia, que seriam os chefes da Polícia Civil, diretor-geral da Polícia Federal. Então, analogamente, tanto o governador quanto o presidente da República têm essa competência, isso está amparado legalmente. Isso até é um debate que tem que ser feito sobre a independência das polícias, tá? É um debate que vem sendo levantado depois dessa situação aí que aconteceu, com a saída do Sérgio Moro. Boa parte das polícias aí tem feito essa campanha da independência justamente para não ter essa interferência política sobre a gestão da polícia. Mas apesar de ser legal a escolha dos chefes das polícias, desses órgãos, ser realmente uma competência do presidente da República e dos governadores escolher, o que a gente tem que entender é que o contexto em que aconteceu essa mudança do diretor-geral da Polícia Federal em específico, essa questão da saída do Sérgio Moro, desse contexto atual do governo Bolsonaro, o que a gente tem que entender é que existia uma investigação em curso sendo realizada contra pelo menos 2 filhos do Bolsonaro,
e mais o terceiro que vinha de uma investigação da Polícia Federal também, cruzada com o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro em relação às milícias e lavagem de dinheiro do Flávio Bolsonaro, né, e utilização do dinheiro para a construção de imóveis para milícias e tal, e até vinculação com o homicídio da Marielle. Então já existia uma pressão para a queda do superintendente, que seria o diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então já existia uma queda pela pressão, uma pressão pela queda desse superintendente já faz algum tempo, desde que chegaram até o Flávio Bolsonaro, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro chegou até ali, a Polícia Federal está auxiliando a Polícia Civil e o Ministério Público. Então existia uma pressão pela queda do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E quando se chegou no Carlos, no Eduardo Bolsonaro, na investigação das fake news e utilização de recursos para propagar fake news e ataques ao STF e outros atos de corrupção aí, porque as pessoas menosprezam essa questão da fake news, mas é corrupção, é um crime grave porque acaba pautando decisões políticas, acaba pautando voto, acaba pautando como as pessoas se mobilizam, né? Uma fake news agora daquela doente, porque já ela é pródiga nisso, né? Toda hora ela faz com aquela Carla Zambelli, que inclusive chamou os policiais de corrupto e é braço direito, chamou os policiais de corruptos, e ela é braço direito do Bolsonaro, mas ela é pródiga em fake news e mentiras, né? Inclusive ela dizia que a van era da filha da Dilma e que vinha de Cuba, a van em nome da Havana, dizia que tinha sido assaltada, e daí ela contou para o assaltante que ela era líder contra a corrupção, e o assaltante mandou ela ficar com o celular e pegar um adesivo. Enfim, ela mente o tempo todo. Mas ela inventou mais uma mentira de que estão enterrando lá em Manaus caixões com pedras e tal. Lançou essa mentira na internet e as pessoas estavam lá em Manaus arrancando caixões e quebrando caixões e para ver se tinha pessoas ali dentro ou eram pedras, entende? Então, quer dizer, isso é criminoso, isso são pessoas que têm que ser responsabilizadas, as pessoas não podem menosprezar o impacto das fake news como uma madeira de piroca, tudo aquilo que determinou a eleição do Bolsonaro, né? Que existiam médicos cubanos infiltrados, que eram guerrilheiros, que se instaurado uma ditadura comunista, mas enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Bom, existia uma investigação em relação à família Bolsonaro que envolvia a Polícia Federal e, inclusive, né, tem um impacto em relação ao presidente da República, ao próprio Jair Bolsonaro. E nesse contexto, então, ele quis mudar o diretor-geral, que é a pessoa que não estava, digamos, estava deixando a coisa andar como deve ser, que é do tipo, bom, se existe uma investigação, se a pessoa cometeu um crime e for investigada, bom, paciência. Mas, o que eu sempre falo, a gente não pode começar a comprar situações de acordo com o nosso campo político. Porque é muito melhor, eu penso assim, por exemplo, eu sou de um campo da esquerda, sou do partido X. Eu prefiro muito mais, claro, isso não pode ser feito de forma também partidarizada do lado oposto, entende? Que muitas vezes acontece isso. As polícias e tal, os órgãos do Ministério Público acabam agindo como partidos políticos para perseguir, né, os políticos que não são do seu campo. Isso já acontece. Isso acontece muito. Mas, assim, no mundo ideal, eu prefiro muito mais que as polícias tenham a liberdade de investigar quem quer que seja, de forma, claro, democrática, de forma imparcial, porque a neutralidade eu não acredito, mas na imparcialidade, sim, de forma imparcial, que possam investigar. Porque isso vai me... Por exemplo, se eu sou de um campo político e os maus... Porque as pessoas, o ser humano, né, não é porque é de esquerda ou é de direita que ele vai ser automaticamente corrupto ou honesto, entende? Isso está além do campo da esquerda e da direita, além do campo político ideológico. Então eu prefiro muito mais que a polícia tenha essa independência em investigar quem quer que seja, porque, inclusive, se pegar alguém do meu campo e eu for uma pessoa honesta, eu vou dizer, pô, que bom que liberou, né? Tirou uma pessoa que não está de acordo com o que eu penso e não vai estar poluindo, né, o meu campo fazendo práticas em cima de uma coisa que eu acredito. Mas, enfim, o Bolsonaro, quando ele viu que chegou nos filhos, chegou em vários deputados da base aliada, essa investigação, ele chegou e determinou, então, que o diretor-geral da Polícia Federal fosse afastado, justamente porque ele não tinha controle sobre essa investigação e ele queria, então, abafar, né, e impossibilitar essa investigação. Tirou daí o Sérgio Moro, a partir disso também, eu acho que já sentiu que o barco vai afundar
ele não é bobo nem nada, ele tem pretensões eleitorais, fez estouro da boiada, e a gente vê que agora que o diretor-geral da Polícia Federal saiu, já foi arquivado mais um inquérito contra o Flávio Bolsonaro também sobre lavagem de dinheiro, imediatamente. Então a gente vê que, bom, se o eleitor do Bolsonaro escolheu o Bolsonaro para acabar com a corrupção, ele está sendo feito de idiota. Ou o objetivo era acabar com a corrupção no sentido de a corrupção não ser mais investigada, bom, não vai ter mais corrupção, como era na ditadura, que a corrupção corria solta, mas como não existia investigação, não existia publicação na mídia, né, passava a ideia de que eram incorruptíveis e não existia corrupção. Então cada um se engana como quiser. Aquela história do marido pega a mulher no sofá de casa, traindo, ele vai lá e queima o sofá, entende? Não, era culpa do sofá. É mais ou menos a mesma coisa. Tentando trazer para uma realidade aqui do governo do estado e governo municipal, nós estamos sendo governados em Porto Alegre pelo Marquesan, do PSDB, e no governo estadual pelo Eduardo Leite, também PSDB, que veio da Prefeitura de Pelotas, né? Eduardo Leite, enquanto estava na Prefeitura de Pelotas, ele teve várias ações voltadas muito nos formadores de opinião, da elite, de reformas, né? Reformas que do centro da cidade, e a periferia ficou à margem. Agora, aqui em Porto Alegre, se replica o mesmo modelo com o Marquesan, com obras que ele está fazendo nesses últimos tempos. Só que eu, particularmente, eu ando de moto em Porto Alegre, e eu me lembro muito bem como que foi o primeiro ano de governo, segundo, a quantidade de buracos, o risco de vida que tu sofria, principalmente num dia de chuva, que tu não tinha noção da profundidade do buraco com a camada d'água que tinha, né? E aí, análogo a isso, no governo estadual, teve uma reforma no Palácio da Polícia. E aí eu queria te questionar, tu como policial civil, se essa realidade ela se replica para as delegacias que tem ao longo de Porto Alegre, ou é só justamente nesses pontos onde mais aparece, como o Palácio da Polícia que fica na Avenida Ipiranga? Não, já vem sendo implementado uma melhora estrutural da Polícia Civil desde o governo Tarso, que começou com um investimento forte, principalmente em valorização salarial da Polícia Civil e da Brigada Militar, e inclusive de equipamentos, né? Então já vem num passo crescente essa melhoria de estrutura e de prédios, né? De melhora em prédios. Ainda tem muita precariedade ainda em diversos locais, mas já é muito melhor do que era, por exemplo, há 6 anos atrás, entende? Agora, o que a gente tem que ver, por exemplo, politicamente, em termos de políticas para os servidores da segurança pública, Eduardo Leite foi péssimo, né? Aumentou as alíquotas, aumentou o tempo de serviço, praticamente não existem mais promoções, progressão na carreira, muitos aposentados aí já tinham tempo de aposentadoria e ele travou essa aposentadoria. Então, em termos de políticas para os servidores, não tem sido positiva não a prática do Eduardo Leite, mas é importante que a gente tenha investimento sim na estrutura e que o Palácio da Polícia, por exemplo, que é a cara da Polícia Civil, é importante que passe pela reforma que passou, né, e que a polícia fique cada vez mais tenha visibilidade positiva, né, as polícias como um todo, e isso também passa pela estrutura física. Em relação à prefeitura, com certeza essas obras aí têm um impacto muito mais visual, que não é negativo, né? A gente tem espaços de convívio aprazíveis e locais bonitos em Porto Alegre, é muito importante, e acho que a gente tem que elogiar a Orla do Guaíba, mas lembrando que esses projetos também já vinham de antes, né? Já vinham lá do governo Fogaça, algumas coisas, que de tanto demorar, de tanto ser protelado, de tantos editais e licitações que a gente tem que debater, porque vai saber, né, o que aconteceu no meio desse processo todo, onde se perderam esses milhões aí. Na verdade, o governo Marquesani está inaugurando obras que já estavam lá para ser inauguradas lá no governo Fortunati, talvez, né? Enquanto isso, a gente vai para a periferia, por exemplo, ali na Tronco, ali na Cruzeiro, até agora aquela obra ainda não está, né, da forma como já teria que ter sido inaugurada lá na Copa do Mundo 2014, as obras. Então, o Marquesan, na verdade, simplesmente está inaugurando obras que já estão atrasadas há 6, 7, 8 anos.
Então, acho que tem pouco mérito, porque o que a gente pode ver assim, na administração é muito lixo na rua, muito prédio, muito pouco cuidado com a limpeza urbana, tanto nessa questão até essa questão de pichações, né? Tu não vê projetos, por exemplo, que visem trabalhar com o grafite, que tendam a fazer trabalhos na periferia com essa juventude aí que fica ociosa. Enfim, não tem outras políticas voltadas para a periferia, voltadas para a vida cotidiana, que não nos locais de grande concentração, como a Orla do Gasômetro e tal, a Orla do Guaíba ali, né, a região do gasômetro. Inclusive, a usina do gasômetro está completamente fechada há um baita tempo, agora vai abrir uma nova licitação. Então a gente vê várias questões de administração péssimas, né? O ataque aos servidores públicos municipais por parte do Marquesan e da base aliada da Câmara de Vereadores, da falta de diálogo, da falta de tato, né, do Marquesan, é algo assim chocante. Só que, claro, nesse contexto de Covid, ele acabou milagrosamente se saindo melhor do que a encomenda, né? Mas a gente não pode esquecer todo o processo ao longo desses 4 anos que estão se fechando aí, a decadência que Porto Alegre se transformou saindo desses polos aí, desses polos turísticos, vamos dizer, a decadência que é Porto Alegre, do transporte público, né, que é vergonhoso, dos ônibus aí, que parecem ônibus da década de 80, sem ar-condicionado, a passagem caríssima e nenhuma possibilidade de melhora no transporte urbano. E bom, eu também ando de moto, né, eventualmente aí eu também me desloco de moto, e é realmente essa questão dos buracos em Porto Alegre, da falta de capeada, né, dessa questão do asfalto. Fica assim, pô, para que serve uma prefeitura, né? Queriam reduzir, privatizar, mas aí nem o básico conseguem, conseguem fazer. Então, quer dizer, para que serve administrar então uma cidade se não vai resolver a situação básica dos postos de saúde sendo fechados na periferia? Daí inaugurar 3, 4 postos modelo e deixar 30 fechados, né? Não tem como. Então, isso que tu falou da questão da imagem do Marquesan, que de certa forma a gente tem que reconhecer que as medidas que ele vem tomando no enfrentamento à pandemia se destacam, né? Mas em contrapartida teve toda aquela situação com o IMESF, né? E onde vários servidores hoje continuam sob júdice para poder estar executando o seu trabalho, naquela situação onde não sabe se fica, se sai, assim como os colegas que estão da Cientec, eu tenho vários que trabalham comigo hoje no Centro Estadual de Vigilância e Saúde, que continuam sob liminar de uma extinção do Sartori. Mas comparo também com o Mandetta, ministro da Saúde, que, de certa forma, teve uma imagem muito positiva, mas a gente não pode esquecer que ele, enquanto deputado federal do DEM, estava lá sendo um dos que estava congelando os gastos em saúde, educação e segurança por 20 anos, os gastos públicos, né? Sem esquecer que a cada ano a gente tem 2 milhões de brasileiros a mais na população, o que faz com que a gente reduza os investimentos per capita, né, nessas áreas prioritárias. Mas só para comentar a respeito da obra da Orla do Guaíba, eu também, de fato, como cidadão, gosto bastante de usufruir lá, ou né, gostava, porque agora contexto do isolamento, né, mas assisti um pôr do sol na Orla do Guaíba. Mas assim, Leonel, eu fico muito triste ao saber que a gente tem 600 mil pessoas em Porto Alegre sem acesso a tratamento de esgoto. E quando a gente pega o canal do dilúvio que atravessa Porto Alegre, via mão a Porto Alegre, né, deságua no Guaíba, e pega a URGS, pega a PUC, 5 hospitais, entre eles o Hospital das Clínicas da URGS, o Hospital São Lucas da PUC, os hospitais de escola, e o efluente, Leonel, o efluente hospitalar gerado no esgoto desses hospitais, num contexto de pandemia, onde a gente ainda não sabe responder a questão da ciência do risco da transmissão fecal-oral, né? A gente já encontrou fragmentos do vírus no esgoto, sabe que tem uma alta carga viral emitida pelas fezes, e a gente não tem esse tratamento e está indo ali direto. E às vezes, quando eu estou no gasômetro, no pôr do sol, tomando chimarrão, e eu vejo uma criança brincando na água, eu fico completamente assustado como engenheiro químico que faz pesquisa na área de qualidade da água, impactos na saúde,
sobre os riscos que aquela criança pode estar exposta, né? E em pensar que em determinados momentos da história de Porto Alegre tiveram gerações que puderam brincar na água, tomar banho, enfim, se divertir, porque o nosso verão aqui, eu imagino que não deva ter mudado ao longo da história em relação ao quanto é quente, né? Mas eu queria te agradecer muito por tu ter topado de poder ter esse bate-papo. Eu acho que um servidor público estadual que nos orgulha, como tu é, da segurança pública, policial civil, né? Esse baita currículo que tu tem. Queria te dizer que eu fico honrado de poder ter tido essa 1 hora de conversa aqui contigo e, e te deixar a palavra para tu poder fazer uma mensagem final aí para quem nos acompanhou nessa 1 hora de live. Não, eu queria agradecer ao convite, ao teu trabalho, né? Parabenizar o teu trabalho e dizer que a gente tem que cada vez mais dialogar e conversar com as pessoas que têm uma visão aí progressista e façam parte do campo democrático. A gente pode divergir pontualmente, pode divergir de algumas ideias, mas o objetivo eu acredito que seja sempre o mesmo, que é transformar a sociedade num lugar melhor a todos, né? A nossa cidade, nosso estado, nosso país num ambiente mais saudável, menos violento, mais compreensivo e que dê acesso básico às pessoas, né? Às necessidades básicas que as pessoas, né, como nossos irmãos, nossos cidadãos, né, como todos cidadãos da mesma sociedade, que nós tenhamos o mínimo de igualdade possível, né, que seja possível e de dignidade, porque isso faz uma grande nação, isso faz uma grande cidade, né, uma cidade que a gente tem orgulho, é uma cidade geralmente bonita, uma cidade que as pessoas tenham acesso ao trabalho, que se vistam bem, que tenham acesso à saúde, que tenham uma boa saúde, que tenham um bom nível cultural. E acho que é isso que a gente tem que buscar, independente do nosso campo ideológico, nosso campo político. Mas então esses debates, essas conversas, nesse momento aí de Covid, que a gente tem que fazer elas virtuais, acabam também sendo uma nova possibilidade de mais pessoas terem acesso e conhecerem, né, algumas ideias que, a partir desses debates, que eu espero que acrescentem aí, que as pessoas reflitam algumas coisas. Então, muito obrigado mais uma vez. Sempre que precisar, estamos à disposição aí. Muito obrigado. Obrigado, Leonel. Forte abraço. Um abraço.